42 anos de trabalho, 43 com a mulher. E uns 82 com os abandonados, os pobres, os necessitados. Lhe recebe hoje com muita afeição, com muito amor, e que você possa ficar à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar novamente aqui, porque eu estive aqui antes de ontem, né, à noite. Então, é um prazer muito grande estar na casa, receber essas energias maravilhosas, de acolhida, benéficas. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer a parte expositiva. Depois, nós podemos fazer, vocês é que podem escolher. Nós podemos fazer perguntas e respostas primeiro, e depois eu quero 30 minutos para a gente fazer uma parte prática, fazer uma oficina, que é um trabalho de psicologia transpessoal, que chama-se Encontro com o Sábio. E aí nós vamos fazer esse trabalho. Mas, se vocês desejarem, a gente pode fazer a parte expositiva, fazer as perguntas e depois deixar, porque aí depois vocês vão relaxar e vão fazer o encontro com o sábio e ir para casa naquele estado de beatitude. Tá bom? Muito bem. Bom, minha gente, esse é um tema muito interessante. No mês de agosto, na minha cidade, eu participei de uma entrevista na TV, semelhante àquele da Maria Gabriela. E a entrevistadora, a coisa que ela mais chamou a atenção foi que ela olhou no meu blog e viu que eu vinha fazer essa palestra aqui. E eles acharam muito interessante, porque todo mundo quer trabalhar a dor, não é? E nós estamos vivendo um momento muito difícil no planeta, onde a dor graça em todos os locais, muito pela nossa imprevidência, mas também pelo estado evolutivo do nosso planeta, onde nós estamos inseridos, e nós sabemos que dentro da dor nós fazemos esse esforço para nos elevarmos. Então, eu gostaria, primeiro, antes de começarmos aqui, agradecer imensamente a oportunidade, agradecer a Deus e aos amigos espirituais, porque vocês sabem que à medida que eles nos dão uma tarefa, o grande beneficiado somos nós, né? Que recebemos e trabalhamos nossas próprias dores. Então, é muito importante. E eu quero ler com vocês isso aqui, que foi um apanhado que eu fiz alguns anos atrás, trabalhando exatamente sobre dor, porque como eu tenho a formação de psicologia transpessoal, trabalhando sobre dor, eu tive essa intuição. Nas profundezas do ser, no vasto acervo do corpo causal, jazem adormecidas as experiências que influenciam e modelam o modo vivente do homem encarnado. Ora felizes, gratificantes e enobrecedoras, horas dramáticas, mórbidas e desafinadas. Experiências essas que soam repetidamente na harmônica da marcha evolutiva, impulsionando ou retardando o crescimento de cada um. Quando nós trabalhamos com a saúde, e eu digo particularmente, eu trabalho com oncologista, com câncer, e o mais importante no trato com o paciente, essa esperança que o paciente tem, eu digo muito que o vestibular não foi o divisor de água da minha vida, mas sim o trabalho com a oncologia. Porque quando eu ingressei, que eu fiz residência no Hospital AC Camargo,
E quando eu ingressei na residência, eu tinha 26 anos na época, aliás, 24 anos, que eu terminei com 26. Foi logo recém-formada. O que mais me impactou foi o olhar do paciente. Aquele olhar desejando vida, como se nós tivéssemos esse poder. Então é algo assim muito impactante para um jovem médico, uma tamanha responsabilidade colocar nas suas mãos isso. É por isso que Dr. Bezerra de Menezes nos diz, para nossos exames, que o diploma do médico pertence a Jesus. A partir do momento que nós nos conscientizamos disso, nós deixamos de ter aquela aura de poder que todo médico tem. Porque ele não aprendeu ainda, não é? Nós começamos a aprender que é extremamente necessário trabalhar a humildade dentro de nós. Porque à medida que nós vamos avançando, nós vamos acertando. O médico que se esforça, ele consegue dar bom diagnóstico, consegue consolar e consegue, às vezes, curar. Como nos diz a escola de Kos, na Grécia. Porém, cria uma aura de poder, né? E como diz o nosso Sérgio Lopes, que é um médico espírita do Rio Grande do Sul, ele diz que o médico apresenta logo o carteiraço, sou médico. E com isso cria esta aura, né? Tanto é que muitos de vocês já foram a médicos e ele nem olha direito para o paciente. Tá? Somente agora com o computador, né? Está na frente do computador e é só o que interessa. Mas a vivência com Jesus, ela nos dá uma outra dimensão da profissão médica, do sacerdócio, que é a medicina, né? E eu desejei muito estudar mais psicologia. Que a psicologia, ela nos faz entender, porque, na verdade, o médico, ele é educador e é psicólogo. Porque ele precisa compreender o interior do paciente. E a partir do momento que você alia o conhecimento científico, o conhecimento que a medicina nos dá, o estudo da psicologia e o estudo da alma, você conhece uma nova medicina, que é a medicina espiritual. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui para vocês está embasada nesse conhecimento da medicina espiritual, que eu vivencio no meu dia a dia. Não sei fazer medicina diferente. Paciente que entra, eu olho para ele, procurando entrar na alma dele, o que é que ele está trazendo, não é? Porque nós vamos ver, no estudo da dor, que quando nós não temos esse conhecimento, nós ficamos na periferia. Nós começamos a estudar apenas a dor física. Quando você tem esses conhecimentos, você sabe que a dor física é o final. É a exteriorização no corpo mais denso de algo que está na profundidade da alma. Mas, para efeito de estudos, nós vamos dissecar, estudar um por um esses aspectos da dor. Porque o Espiritismo, ele nos diz que a dor é a grande mestra. E nós não devemos esquecer isso. Porque muitas vezes esses sintomas, os sinais que aparecem no corpo, os sintomas para o paciente, sinais para o profissional de saúde, ele nada mais é do que a exteriorização de algo que está se passando dentro. Então, a dor, ela tem o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto sensorial e o aspecto psíquico e espiritual. Essas manifestações todas é como a febre. Às vezes é a mãe, ela, quando tem uma criança com febre, ela deseja logo, porque toda mãe tem medo do filho com febre. Medo de dar uma convulsão, mas a febre, ela é uma resposta natural do organismo. Então, a dor também é. Vocês estão sentados aí e muitos de vocês
provavelmente está sentindo alguma dor física. Às vezes é uma dor por conta da coluna, às vezes é uma posição viciosa, por isso a gente precisa respeitar o organismo da gente. Você está sentado de mau jeito e o organismo começa a dizer, se conserte, se arrume, porque você está machucando esse ligamento. O corpo da gente fala e nós esquecemos de ouvi-lo. Então, quando vocês tiverem uma dor em algum lugar do corpo físico, vocês procurem saber o que está acontecendo. Conversem com o seu corpo. O joelho. A grande maioria das pessoas a partir de 50 anos tem problema no joelho e na coluna. Por quê? Segundo os antropólogos, os antropologistas, as pessoas que estudam a evolução do homem, nós ainda não nos adaptamos a essa postura de pé. A partir do momento que nós nos levantamos, a força da gravidade, ela pesa muito, então maltrata muito a nossa coluna. A forma de deitar, vocês já aprenderam, a melhor forma de deitar é de lado, que a coluna se acomoda mais e descansa, não é? Exatamente por causa disso. Então, essa postura de pé, ela ainda maltrata muito. Nosso esqueleto, ele não se adaptou ainda. Nós ainda estamos evoluindo com o nosso esqueleto, não é? Então, a dor física, ela é uma defesa natural, mas ela também é um dano tecidual. O que é isso? A defesa natural, como falei para vocês, é alguma coisa que o nosso organismo, quando nós estudamos a evolução do corpo, a evolução no planeta, nós que gostamos de estudar, nós ficamos assim estarrecidos. Que coisa linda. Quando nós estudamos o corpo humano, com tudo certinho, olha, você toma uma água, toma um copo d'água. Daí, a algum tempo, dá vontade de fazer xixi. Então, aquela água passou no seu organismo, todo o sistema limpou e foi excretado pelos rins. É algo extraordinário. Quem assistiu o filme aqui, AI, Inteligência Artificial, muitos assistiram, né? Você se recorda da dificuldade daquele garoto artificial, que era um robô? Ele se alimentou e não tinha como expelir aquele alimento. O nosso corpo faz isso numa excelência que nós estamos longe de imaginar. Enquanto nós estamos aqui sentados, em pé, estou falando, existem sensores de tato, que vocês estão sentados, aqui as pernas estão dizendo, olha, tem algo machucando. O sangue está passando aí, as hemácias, as plaquetas, elas estão se depositando, e o cérebro está mandando mensagens para os monócitos, que são nossos verdadeiros soldadinhos, e diz para eles se especializarem, se desenvolverem, e diz, vá limpar tal lugar, que tem já células que estão tempo demais naquela localização. E o nosso corpo, mesmo a gente dormindo, ele está constante em vigilância, o tempo todo. Tanto é que muitas vezes você vai andando na rua, não está sabendo que tem uma pessoa que está lá atrás, ou eu queria tanto falar com fulano, e fulano está na minha frente, e sem querer você olha. Porque os sensores em nosso corpo, eles nos conectam ao mundo exterior. Então, eles estão o tempo todo monitorando e nos dando sinais. É algo extraordinário. É por isso que André Luiz disse assim, que o nosso corpo é um vaso especial e nós precisamos cuidar muito bem dele. É uma dádiva divina, nosso corpo. Todos os tecidos, todas as células. É por isso que quando nós formos dormir, nós devemos agradecer a Deus a dádiva desse corpo. Estas células que nós temos, trilhões de células, são nossas aliadas, verdadeiros soldadinhos, que constantemente estão arrumando, desarrumando, arrumando de novo o nosso corpo para a morada do nosso espírito. Então, é sempre bom o ato da gratidão. André Luiz, em vários livros, inclusive Missionários da Luz, Os Mensageiros também,
Calderaro ensina a ser grato, que a gratidão aproxima o homem de Deus, porque quando nós somos gratos, a natureza nos devolve essa gratidão. Então, a dor física, vocês estão vendo aqui essa figura que está na internet, todo mundo conhece. Tem vários pontos onde temos dor. Tem pessoas que nascem e a vida inteira tem cefaleia, dor de cabeça. Está nesse ponto aqui do cérebro. Tem famílias que todo mundo tem dor de cabeça. É uma dor física só? Nós sabemos que não. Que provavelmente essa dor física tem um componente espiritual. Porque a criança já desde cedo tem aquela dor de cabeça e famílias. Então, todas as dores, nós vamos começar pela dor física, mas tudo tem um componente espiritual. Por isso que nós precisamos ver o ser como biológico, psíquico, social e espiritual. O biológico, esse corpo que nós residimos. O social, nada acontece em torno de nós que não nos influenciem, e nós influenciamos o mundo que nos rodeia. Psíquico, nossa psique, todo o arquivo espiritual que nós temos é uma coisa extraordinária. Quando eu acho que eu era 3º para 4º ano de medicina, que eu fiz faculdade aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Fui formada no Recife. Embora eu já residisse com a minha família desde 5 anos em Teresina, em Timon, que é Maranhão, Piauí. E uma coisa que me impressionou, nós estávamos na cadeira de terapêutica. A cadeira de terapêutica é uma matéria que você aprende a medicar o paciente. E entrou um senhor, nós estávamos na nossa faculdade, eram várias pessoas, assim, 2 grupos sentados de alunos, o professor lá na frente, e entrava o paciente. E entrou um senhorzinho, que eu nunca esqueci isso, com a camisa amassada, que parecia que ele tinha tirado de dentro de uma garrafa. Ele entrou e sentou e olhou para nós, olhou para um, olhou para outro, sorridente, e disse assim, antes do médico falar, ele disse, doutores, pode perguntar tudo que vocês quiserem, que eu estou aqui para ensinar. Então, na simplicidade dele, ele estava dizendo que ele tinha a experiência dele, não é? Que muitas vezes as pessoas não olham para aquele ser que tem um arquivo espiritual muito grande que está ali na sua frente e que tem muito a lhe ensinar. E todo mundo riu, né? Nós, estudantes, na nossa petulância, achando que aquele caboclo não sabia de nada. Aí o nosso professor chamou a atenção e disse, ouça que ele tem a sabedoria popular. Não é? Então, todas as pessoas têm algo a nos ensinar. A dor física, para vocês verem aqui, minha gente, que eu trouxe para mostrar para vocês, isso é como uma aula, a mesma aula que eu daria para estudantes de medicina na minha faculdade, eu estou mostrando a vocês. Para vocês verem que coisa extraordinária que nós temos. Vocês já ouviram falar de quando vocês têm uma dor, por exemplo, você quer espirrar. Se você apertar o dedo, estimular uma dor, o espirro para, não é? É isso bem aqui, é um portão que nós temos na medula. E é muito extraordinário porque, como falei para vocês, nós temos receptores de tato, temos receptores de pressão, aqui nas nossas carótidas, quando a pressão sanguínea está elevada, eles acusam ou baixa. Nós temos de olfato, gustativo, a nossa língua, nós sentimos sabor dos alimentos. Tudo são receptores espalhados no corpo todo para mandar para quem? Para o centro, que é o cérebro, né? Então, eles mandam mensagem, que são os estímulos externos, que vão até o cérebro, e de lá, o centro, que é o cérebro, manda mensagens de como comandar aquela dor, aquela perda de sangue, alguma coisa. As situações mais simples, o cérebro comanda. Quando nós temos situações mais
que se prolongam, outros fatores entram. Mas nós vamos ficar aqui como no mais simples. Então, vejam. Vocês estão vendo aqui que nós temos os estímulos externo e interno, são chamados nociceptores, que é os estímulos da dor. Então, você está aqui, ó, com o braço aqui, de repente, você incomoda, está sentindo ou uma chapa quente. Aí você levanta o braço, porque aquilo já foi lá em cima e já voltou. Tira o braço daí que vai lhe queimar. Então, antes que aconteça, a gente já recebe a resposta. São as vias aferentes que levam e elas voltam às vias eferentes. Aí nós vamos ter os neurotransmissores, os monócitos que eu falei para vocês são nossos soldadinhos, os hormônios e as respostas físicas. Isso por que é importante vocês saberem? Para aprender a se defender. Porque nós estamos hoje com muitas agressões. Cada vez mais, a medicina está chamando a atenção dos profissionais de saúde de algo que está assolando a população, a humanidade, e dentro de 20 anos vai ser a doença que os médicos irão tratar com muito mais ênfase. Sabe o que é? Ansiedade. Ansiedade. Hoje já existem pessoas chamadas sociopatas. Elas não gostam de gente. Elas não se dão bem com pessoas, só atrás do computador, escondida atrás do computador. Então, hoje nós temos o TOC, que vocês conhecem, o distúrbio de ansiedade, os compulsivos, aquelas pessoas que são fanáticas, compulsão por comida, compulsão por uma série de coisas. Tudo isso gerado pela ansiedade. Porque as pessoas ficam extremamente ansiosas com aquela situação que elas não conseguem controlar. E tudo isso está relacionado a exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Porque antigamente se achava assim, eu penso, logo existo. Depois dos trabalhos do professor Antônio Damasio, que é um português, que estudou na Universidade da Virgínia, ele é um psiquiatra e ele é um neurocientista. Então, ele estudou, e são lesões cerebrais, especialmente aqui na região frontal, que é essa região, e também tumores que acometem essa região, a mudança de comportamento das pessoas. Então, vejam, isso mudou e hoje a gente diz assim, sinto, logo existo. As emoções passaram a ter muita ênfase na vida das pessoas. E nós estamos vivendo, como diz os espíritos, um momento emocional que está trabalhando o nosso corpo de emoções, uma porção do nosso perispírito e o corpo astral, como dizem os nossos irmãos hindus. Então, nós estamos trabalhando essas emoções. Isso é o nosso momento. Enquanto nós não aprendermos a lidar com as emoções, a tornar aliada e não nos tornar refém delas, nós vamos estar nessa ansiedade. E tem algo hoje muito mais sério, minha gente, que é o transtorno pós-traumático. Vocês sabem o que é isso aí? A pessoa passa por um problema muito sério. Por exemplo, um ladrão entra na casa dela. E vocês sabem como é que os ladrões agem? Eles chegam e eles atacam emocionalmente. Ele diz para as mulheres, você é uma vadia. E a mulher, não é? A mulher fica, quando não diz outras palavras piores, né? Meu Deus do céu, fica assim, mas eu não sou isso. Aí ele já pega no emocional da pessoa. Nos homens, eles vão dizendo logo que o cara é gay. E por aí vai. E aí, para pegar emocionalmente, eu vou lhe matar. Eles ficam ameaçando. Então, o que acontece? O nosso cérebro, quando nós temos qualquer reação, ele tem a impressão que está acontecendo agora. Então, quando você pensa em algo do gênero, por exemplo, o ladrão entrou na sua casa tem 10 anos.
mas até hoje você não consegue se livrar. Quando você se lembra, uma pessoa grita, o seu cérebro reconhece que aquilo é uma ameaça à vida. Aí ele desencadeia aquela cascata de efeitos hormonais, mediadores químicos, você fica com o coração acelerado, a respiração fica opressa. Então, tudo isso é um esgotamento. E por isso que as pessoas estão sofrendo muito hoje. A grande maioria das casas, tudo de cerca elétrica. As pessoas saem de casa, será que eu fechei a porta mesmo? Fecha a porta do carro, deixa eu olhar de novo. Porque nós estamos sobre o império, o domínio do medo. Do medo. Eu gostaria de convidar vocês para olharem no livro Nosso Lar, o que Narcisa fala sobre o medo. Ela diz para André Luiz que ele ia entrar na escola para combater o medo. Porque ele diz que a cidadela do medo, ela nos aprisiona e impede que cresçamos. Olhem de novo no livro Nosso Lar, na mensagem de Narcisa, lá onde a governadora vai falar, que vocês vão ver isso aí. E nós precisamos nos fortalecer contra esse inimigo que é o medo. Porque quando nós temos medo, toda a fisiologia do nosso corpo altera. E aí nós danificamos. E tem outra coisa mais importante, minha gente. Nós, diante do medo, nós estimulamos um hormônio muito importante do nosso corpo, que é o cortisol. Que vocês, quem não ouviu falar, mas já ouviu falar de corticoide. Que muita gente usa corticoide. O cortisol é um dos hormônios mais potentes do nosso organismo. Ele é o maestro da orquestra de hormônios da situação de estresse e de fuga. Vocês já viram, passa na TV paga sobre os lêmures, um animalzinho? Ele fica assim, ó, procurando um predador. Então, desde a época das cavernas, que nós temos medo dos predadores, do leão, do escuro, porque nós precisávamos nos defender. Recente, passou um filmezinho do mesmo produtor de Era do Gelo, Os Crudes. Não sei se vocês chegaram a ver. É um filme infantil. Eu adoro assistir filme infantil. E aí, nesse filmezinho, eles vivem na caverna. Como nós vivemos em épocas passadas, está tudo aqui, ó, na nossa cabeça. Nós temos essa memória ancestral. E aí, o que é que o pai diz para a filha? Olhe, você nunca deixe de ter medo, porque o medo lhe salva do perigo. Escureceu, entre na caverna. Ouviu um grito, entre na caverna. Então, nós temos na nossa memória ancestral o medo. Só que hoje, nós não precisamos mais deles. Nós não precisamos mais do medo. Porque nós já temos muitas armas para combater, mas o nosso cérebro não reconhece. Por quê? Porque não evoluímos moralmente. Nós só nos livraremos do medo quando amarmos incondicionalmente. Esse é o grande antídoto para o medo, não é? Vocês veem o exemplo de Jesus, né? Que se deixou imolar. A natureza humana dele ainda puxa um pouco quando ele chora no Getsemane, mas ele vai com toda a sua realeza para a crucificação, porque ele não tinha medo. Então, o medo é que nos aprisiona. Então, toda essa cascata hormonal nós temos, e o cortisol, que é esse hormônio extraordinário, que nos faz defender. Nós nos preparamos, quando o cortisol age no nosso organismo, nós nos preparamos para correr ou para lutar. Uma ocasião, quando eu era 5º ano de medicina, eu fui a uma festa no Clube Internacional, no Recife, que normalmente é a festa das turmas de medicina, né? E aí nós estávamos assim conversando, de repente surgiu uma briga.
E quando surge o abrigo, um rapaz pega uma garrafa, quebra e avança para outro. Minha gente, eu pulei 4 cadeiras. Essa força todos nós temos, porque é uma força imemorial que nós temos para nos defender. Isso é o instinto de sobrevivência, que é muito forte em nós. Quem faz isso? O cortisol, que nos dá aquele impulso e você fica um leão. Mas quando ele acaba, a gente fica molinho, cansado. Imaginem vocês, uma pessoa que toma corticoide ou que vive eternamente sob estresse. Tudo baixa. Sistema de defesa, a pessoa entra até em depressão. Porque quando ele esgota, aí ele usou tantos recursos do organismo que esgota tudo. Hoje existe uma doença chamada uma síndrome de burnout, que é uma síndrome descrita já de ansiedade extrema, que acontece muito com os profissionais liberais, porque trabalha tanto que esgota, como esgota até o último pavio. Aí a pessoa fica sem vontade de fazer nada, entra em depressão. Isso é orquestrado por esse hormônio. Mas nós temos uma outra dor também, ainda periférica, que é a dor neuropática. As mulheres, vocês estão vendo aqui, essa mãozinha aqui, que é a síndrome do túnel do carpo. Tem muita gente que tem, vocês já ouviram falar. Geralmente as mulheres na menopausa acordam, né, com essa região dormente, não é? E às vezes bilaterais, E exatamente, porque faltam nossos hormônios, e aí começa esse desfiladeirozinho aqui, o nervo ser apertado, os dedos ficam inchadinhos, né? E muita dor. Então, é uma dor que realmente é uma dor física, é uma dor neuropática. Mas ainda é uma dor, aqui vocês estão vendo na lateral os exercícios. Aqui embaixo uma moça com um tensor no punho, né? E aqui uma pessoa que usa muito computador, hoje tem muito LER e DOT, né? É uma dor do trabalho, a dor física. Então, essa é uma dor de lesão ou dano no sistema nervoso. Porém, o Netterton é um psiquiatra que ele tem um livro, Vidas Passadas em Terapia, da terapia regressiva. Vejam o que ele diz. Nossas piores dores, nossos mais comoventes traumas estão profundamente sepultados no nosso íntimo. Não nos lembramos. Apenas as cicatrizes são observáveis na forma de problemas comportamentais. Então, muitas vezes, e é no próprio lar que a gente vê isso aí, os espíritos nos dizem, né, que os nossos maiores inimigos, as nossas desavenças, a reconstrução está exatamente no lar. Então, através desse resgate, a terapia regressiva, ela é uma arma extraordinária. Porém, nós sabemos, através dos espíritos, que a própria reencarnação já é uma terapia. Nós já estamos tratando as nossas mazelas. E muitas vezes são mazelas que o inconsciente profundo sabiamente esconde a causa maior. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para adentrar nesse espaço doloroso e trazer de lá uma catarse. Então, por isso que realmente as indicações da psicoterapia regressiva precisa o profissional estar bem preparado, já ter se terapeutizado e conhecer outras abordagens para não invadir, porque muitas vezes, até no tratamento físico e muito mais no tratamento psicoterapêutico, nós adentramos o karma da pessoa. E às vezes, quando você entra no karma da pessoa, inadvertidamente, pode ter problemas também. O médico, o psicoterapeuta, pode ter problemas também. Por isso que, mais uma vez, chama a atenção do cuidado que a gente tem que ter de estar sempre
ao lado de Jesus. No início do trabalho, durante o trabalho, porque à medida que nós nos colocamos a serviço de Jesus, os espíritos iluminados nos intuem, vêm em nosso socorro e nos freia quando nós entramos demais. Porque muitas vezes, com todo esse cuidado, mas ainda vamos passar pelos grandes testemunhos. São provas onde nós lesamos e, através daquela lesão, o paciente vai sofrer e o médico também. Então, por isso que é extremamente importante segurar na mão de Jesus. O significado da dor psicológica. Então, nós saímos da dor física, agora nós vamos entrar um pouquinho na dor psicológica, para depois entrar na dor espiritual. Eu trouxe aqui essa pintura extraordinária de uma pintora mexicana que se chama Frida Kahlo. Esta foi uma mulher extraordinária, uma mulher que sofreu muito, dor física, dor psicológica e dor espiritual. Todos os seus quadros retratam esta dor. Vocês estão vendo aqui essa pintura, onde o centro ela coloca como uma coluna, prestem atenção, é uma coluna cervical, aqui ó, toda quebrada. E na sua pele ela coloca pregos. Essa figura é ela. Ela era assim, com essa sobrancelha encontrada, ela sempre se retratava. Eu vou contar brevemente a história dela para vocês saberem por que ela fazia isso. Ela tinha 13 para 14 anos quando ela sofreu um acidente grave na cidade dela. Um acidente automobilístico. E isso lhe custou bacia quebrada, coluna quebrada, fraturas diversas no corpo. E com isso, ela não pôde ser mãe. Ela abortou 4 vezes. Então, toda a dor dela, ela retratava nessa pintura. Tem outras pinturas muito interessantes. E quando nós olhamos para a pintura e a gente vê isso aí, você sente na pele. Porque a dor física não é nada, a dor psicológica é tudo. Quando você pergunta para uma pessoa assim, como você sente no seu corpo físico essa dor? A pessoa diz assim, é como se eu tivesse uma coisa amarrando o meu pescoço. Ou como se eu tivesse arame farpado amarrando o meu coração. Não sei se vocês já viram isso. Porque a dor física, a dor psicológica tem um retrato físico. E quando nós sabemos disso, a psicoterapia, você começa a desenrolar aquele nó. Aproveita e desenrola o nó. Porque se nós não olharmos a pessoa, tirar a dor física dela e tirar a dor psicológica, o desenho, a forma como ela se desenha no corpo físico, ela vai continuar ali. Porque nós temos memórias nas nossas células. Hoje, a doutora Candice Pert, que é uma grande imunologista, descobriu que os monócitos têm memórias. Então, nós temos memória no nosso corpo inteiro. Não é só aqui na cabeça. Por exemplo, você que apanhou muito do seu pai. Ó, eu mesma apanhei de palmatória. Minha gente, eu não sabia quanto era 3 vezes 3. Eu tinha tanto medo que eu não sabia quanto era 3 vezes 3. Eu sou do tempo da palmatória, né? Do cinturão. Então, nós temos essas marcas no nosso corpo. Hoje eu já me trabalhei e já perdoei meu pai há muito tempo. Mas quando eu era criança, eu dizia assim, eu quero morrer, que eu quero que ele fique com remorso. Não é? Porque aquilo ali é uma dor psicológica e uma dor física, né? Então, nós temos isso aqui. Uma pessoa que alguém aqui, que foi muito maltratado por alguém, a pessoa pegava pelo braço, no dia que uma pessoa pega nela, naquele local, aquilo é uma âncora de dor psicológica. Na hora que pega, imediatamente o cérebro lembra. Está doendo. Não é? Porque nós temos na periferia do nosso corpo essa dor. A dor psicológica. A dor psicológica, ela é a infância espiritual que todos nós temos, né? Porque nós
essa dor, ela é muito importante para nos fazer crescer. Nós não crescemos sem a dor. No nosso planeta, não. E a evolução, ela é necessária na evolução do nosso espírito, porque através da dor, nós fazemos um calo. Você viu quando a gente calça um sapato apertado? Vai indo, o organismo reage, faz um calo. A dor psicológica, ela faz 2 calos, né? Primeiro, aquelas pessoas que não têm, porque a Universidade de Harvard, eles já descobriram que há pessoas que têm um gene que sabe, que elabora rápido os problemas e a dor. E há outras pessoas que esse gene, ele é deficiente. Então, aquelas pessoas que têm o gene rápido, quando elas estão sofrendo, passa um tempo, elas dizem assim, deixa para lá, não me incomodo mais. Essas são as pessoas que metabolizam rápido aquele sofrimento. E aquelas que não têm esse gene, o que elas fazem? Luto eterno. A pessoa fica naquele luto patológico. Não tem pessoas que morrem um ente querido e nunca mais elas se recuperam? Ficam o tempo todo naquela memória, naquela dor, até que elas próprias adoecem. Essas pessoas têm o gene lento. Hoje, minha gente, a ciência já demonstra que nós temos no nosso organismo, lá nas nossas células, todo mundo aqui já ouviu falar no DNA, não é? Molécula do DNA. Então, o DNA, aquela hélice espirada, quando ele vai começar a se dividir, desenrolar, nós temos uma enzima chamada telomerase, porque ela atua ali, no telômero, que é onde faz aquele xizinho, né? aquele encontro. À medida que a pessoa tem dor psicológica, à medida que a pessoa se desgasta, isso foi encontrado muito nas mães que perderam entes queridos, nas pessoas que passam por grandes traumas e não conseguem se reabilitar. Essas pessoas, elas têm um encurtamento do telômero. E hoje a ciência já mostra o tempo de vida da pessoa, porque as pessoas morrem mais cedo. Quem tem uma dor profunda que não conseguiu passar. Esse luto patológico que eu falei para vocês. Que é essa marca no nosso organismo do trauma emocional. Hoje a ciência já comprova. Vejam como a ciência está pouco a pouco caminhando com a religião. O que a gente sabe na religião antecipadamente é como o Fritjof Capra nos diz no seu livro Ponto de Mutação e o tal da física, ele diz que antes da ciência descobrir, os filósofos já dizem, os filósofos já sabem, já imaginam, o religioso, o místico, ele já viu. Né? Então, o significado da dor psicológica é a infância espiritual de cada um de nós, porque nós precisamos fortalecer, engrossar o couro, para ir mais adiante. É por isso que hoje, quando, infelizmente, a nossa sociedade, ela não valoriza o idoso, aquela pessoa que tem experiência. Enquanto que as sociedades sábias, não é, como os orientais, os japoneses, eles valorizam os idosos. Existe, mas não precisa ser, não tem tecnologia, porque parece até que o japonês, por ele ter tecnologia, que ele é mais sábio. Não é. É tempo de experiência. Existe uma população, a população dos senóis. Nessa população, que é lá na Ásia, lá não existe doença mental. Por quê? Eles se reúnem todo dia pela manhã, o conselho dos anciãos se reúnem e todo mundo vem para o centro da comunidade contar os sonhos. Contar os sonhos. E através dos sonhos, eles vão trabalhando, porque o sonho, psicologicamente, é uma mensagem de você para você. Aí eles trabalham os sonhos, aquelas loucuras que nós sonhamos,
dão interpretação e as pessoas ficam tranquilas, calminhas, beleza. Então acalma, eles não têm doença mental. Não tem lixo psicológico dentro. Por que é o lixo? Que é a sombra que o Jung nos dizia. O Jung dizia que nós temos, tudo que a gente não gosta, ou que a gente não sabe manusear, trabalhar e não sabe elaborar, a gente coloca debaixo do tapete. São as nossas sombras. E essas sombras, elas chegam um tempo que elas querem sair debaixo do tapete. Então, quando nós criticamos muito algo, é porque temos isso lá na nossa sombra. Aquela fofoqueira que não pode ver a pessoa, a moça, chegar tarde em casa e diz, lá vem ela, já vem. Não é? Ela tem isso dentro dela. Todos nós que temos algo que nos incomoda, é porque aquilo ali é uma sombra que está gritando dentro de nós, querendo trabalhar. Né? Mas a dor psicológica também é um extremo abandono. Todos nós temos uma necessidade muito grande de sermos amados. E quando nós não somos amados, nós acabamos nos revoltando. Isso volta para a infância espiritual. Não é? Eu costumo dizer muito nos meus grupos de estudo que eu diferencio as pessoas pela madureza espiritual. Quando você vê um comportamento que não é adequado, a pessoa é infantil ainda. Eu tenho um colega que ele gostava de dizer muita brincadeira comigo, no centro cirúrgico, né? Ele é muito brincalhão. E aí um dia eu olhei para ele e disse assim, eu lhe perdoo, Lírio, por você é uma criança espiritual. Mas aquilo tocou tanto a ele, né? Que foi como uma flechada. Ele ficou me olhando assim, criança espiritual. Eu digo, eu sou mais velha que você, eu lhe perdoo. Aí ele voltou para si. Hoje ele não brinca mais comigo, né? Foi uma lição para ele. Mas a dor psicológica também é o sofrimento altruísta. Porque depois que a pessoa adquire uma maturidade espiritual, ela também sofre pelos seus irmãos, que vocês se recordam que Jesus chorou por Lázaro. Não é? A gente pergunta assim, Jesus chorou alguma vez? Chorou. Chorou por Lázaro. Não é? Então, o ser que é espiritualizado, ele também sofre psicologicamente pelos seus amados. Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, já não era mais para estar conosco, mas por amor a nós, ele está ainda por aqui. Já era para ele ter ido para outro mundo superior, né? Então, esse é o sofrimento, o significado da dor psicológica, que reclama uma resposta e um equilíbrio. Então, vejam que isso aqui, porque o slide ficou muito grande por causa da foto, mas isso aqui são palavras de Calderaro. Todas as anomalias de ordem mental se derivam do desequilíbrio da alma. Um dos livros mais bonitos que trata da dor psicológica e da dor psíquica é no Evolução em Dois Mundos. Não, perdão, no Mundo Maior. No Mundo Maior. Isso é do Mundo Maior. Todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. A verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo psicológico vulgar, quase que invariavelmente está no corpo perispiritual, pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas em virtude da deficiência de natureza moral. Então, nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, um problema muito sério de ética e moral do nosso planeta. Porque nós estamos querendo avançar, nós estamos a caminho do mundo de regeneração, mas ainda somos muito deficientes na educação moral. E o nosso mundo está vivendo assim uma convulsão muito grande, porque é esse momento onde nós estamos prestes a modificações que mais se aguçam a imoralidade. Então, nós estamos vendo, porque isso, de certa forma, até faz com que aqueles que estão a caminho, querendo se moralizar, passem a ver o defeito do outro, que era seu, que todos nós já passamos lá, e passe a ajudar. E passe a ver, não faça isso, meu irmão. Ou então, vibrar de uma forma que aquela deficiência do irmão possa modificar-se. Porque ninguém se engane, né? Nós não podemos modificar nosso mundo
vivermos por trás de cercas elétricas, num reduto, numa redoma, se o meu vizinho do lado tem maus hábitos, se o meu vizinho do lado tem problemas. Eu tinha uma paciente que ela dizia assim: eu vou me mudar de casa, porque eu não suporto mais meu vizinho. Meu vizinho vive o tempo todo jogando dejetos no meu quintal. E aí ela disse: eu não aguento mais isso, estou cansada. Aí eu disse para ela: não faça isso, não se mude, porque o problema não está nele, está em você. Tudo que vem para nos ofender não está no outro, está em nós. É uma forma, nós devemos olhar, procurar saber o que está acontecendo conosco para aquilo estar nos ofendendo. E aí se modificar. Mas disse: não, mas não aguento mais. Mudou-se. Tempos depois ela veio na consulta, eu digo: e aí, como é que está a casa nova? Ela disse: pior. O vizinho agora joga bola e quebra meus vidros. Então, toda semana eu tenho que mandar colocar um vidro novo. Como é? Ainda pega a bola, é verdade. Então, a gente tem que olhar que de fato, o incômodo que está, inclusive existe um movimento belíssimo, mundial, do pedido do perdão, a oração do perdão. Que nós precisamos pedir perdão a Deus e pedir perdão à humanidade. Porque na trajetória evolutiva que nós estamos fazendo, quantas vezes nós já ofendemos as pessoas, nessa própria encarnação, nós já ofendemos e esquecemos de pedir desculpas. O nosso orgulho é tão grande que a gente esquece de, não, eu vou fazer de conta que não existiu isso. Quem me magoou foi ele. Nós somos vítimas de nós mesmos. Nós adoramos nos colocar como vítimas. Porém, aquele que foi vítima, um dia foi algoz. Então, a gente só muda os papéis. Por isso que é extremamente importante o perdão, pedir perdão. Todas as pessoas, todas as vezes que você for à noite dormir, antes de dormir, procure se lembrar das pessoas que lhe magoaram. E peça perdão e perdoe. Que com isso você está se livrando e jogando aqueles detritos fora. Porque aquilo, olha, eu trabalho há 34 anos com câncer. O câncer, a maioria das pessoas que vêm com câncer, eu pergunto logo: qual é a sua mágoa? Qual é o seu ressentimento? Que a maioria das pessoas que tem câncer tem. Aquilo fica remoendo dentro da pessoa e vai fazendo com que aquela dor, ela vai virando um câncer, vai virando uma doença, porque ela vai bloqueando a energia circular. Tem uma coisa muito interessante, minha gente, que eu quero ensinar para vocês saberem o quanto é benéfica a oração e a meditação. Em 2011, os cientistas descobriram, aliás, em 2011 tem uma revista, Isto É, que é um primor, que é sobre o corpo artificial. Nessa revista, eles dizem que os cientistas descobriram que a energia magnética, eles estavam desenvolvendo um aparelhinho magnético que previne AVC e trombose. Energia magnética. E o que é que nós fazemos nas nossas casas espíritas? Nós aplicamos passe, que é energia magnética, nós recebemos passe, nós fazemos meditação, oração. E eles identificaram que a energia magnética fazia as hemácias ficar enfileiradas, fila indiana. Elas não ficavam aglomeradas dentro dos vasos sanguíneos. Então, vejam como é benéfico. Fora isso, nós temos o trabalho extraordinário do cientista japonês, vocês devem conhecer o livrinho, né? Sobre o poder secreto das águas, que é o que nós fazemos na fluidoterapia, não é? O Emuro Emoto. Mas aqui vem também a dor espiritual. E a dor espiritual, nesse livro ainda, No Mundo Maior, Calderaro diz que são 1000 processos de dor.
1000 processos de dor. Isso é uma linguagem que ele faz para explicar quantas dores nós temos. Na Gestalt terapia, que é uma terapia, é uma psicoterapia, eles dizem que nós temos gestaltes abertas, núcleos de dor e abandonos abertos dentro de nós. E que a nossa finalidade é fechar esses núcleos, fechar essas gestaltes. Então, são essas 1000 processos de dor que nós temos dentro de nós. E a coisa mais importante, porque a trajetória do autodescobrimento é doloroso. É muito doloroso. Você se autodescobrir. Uma ocasião, há alguns anos atrás, para aí uns 18, 20 anos atrás, eu estava entre o sono e a vigília, e aí eu me vi numa situação muito delicada, onde eu articulava situações difíceis para as pessoas, inclusive pessoas da minha família, uma verdadeira cobra. E aí quando eu acordei, eu disse assim, meu Deus, será que eu fui capaz de atos tão sórdidos? Então, a descoberta do nosso lado inferior nos incomoda, porque nós achamos que nós somos bonzinhos. Quando as coisas acontecem com a gente, você diz assim, às vezes a gente diz assim, mas eu não fiz nada para merecer, eu nem inimigo tenho. Você não fez nessa vida, talvez, mas ninguém sabe para trás, né? Quantas e quantas vidas. Por que a gente faz isso? Está lá a infância espiritual. A gente faz naquela tentativa de ser amado, de ser aceito, de... Como é que a criança faz? A criança é extremamente egocêntrica, né? A criança está com um brinquedo, outra criança vem tomar, ela chora, ela briga, ela só quer para ela. Ela chega na casa do amiguinho, o amiguinho tem um brinquedo, ela quer para ela. É isso que nós fazemos ainda até hoje. Às vezes tem uma pessoa que compra um carro novo, o outro olha e diz, puxa vida, fulano comprou um carro novo, viu? O que será que ele fez? Será que ele está fazendo coisa certa? Olha só a inveja, né? Aí tem o caso daquela moça que disse assim, chegou uma outra e disse assim, olha, eu comprei para mim um munfumbó. E ela disse, mas ficou pensando assim, o que será isso, munfumbó? Aí ficou pensando o tempo todo, eu quero um também. Eu preciso desse negócio, porque se ela está crescendo é porque deve ser uma coisa boa. Até que ela foi descobrir com todo mundo o que será que é um munfumbó. Né? A amiga disse assim, não, é um colar todo desarrumado. Mas aquilo não saía da cabeça dela. E isso é a criança espiritual que nós somos, que desejamos o que é do outro. Não é? Então, essa trajetória da autodescoberta, ela é muito difícil. Todos os dias, o que é que Santo Agostinho dizia? Que todos os dias, antes de dormir, vai no teu travesseiro e faz um rastreamento do teu dia, o que foi que eu fiz de bom, o que foi que eu fiz de errado, aonde eu posso me melhorar. Não é fácil. Olha, às vezes eu vejo companheiros espíritas que a gente pergunta assim, você ora quando vai dormir? A pessoa diz, às vezes, esquecidos que o médium é aquele que mais precisa orar, mais precisa se vigiar. Por isso que Jesus diz, orai e vigiai, né? E os espíritos ainda vêm em nosso socorro. Nesse livro, Os Mensageiros, o André Luiz nos mostra, né, que o mundo espiritual inferior cada vez mais se aproxima do mundo dos homens, do mundo da matéria, do mundo encarnado. Isso mostra a quantidade de desequilíbrio que nós estamos sofrendo. Todos nós, porque os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos, por que a gente tem que passar por isso? Ele disse, para crescer. Tem que passar para crescer. Como é que você vai se fortalecer quando você quer chegar lá no umbral, que começaram a gritar como gritaram com o André Luiz, suicida, suicida, e você não se desequilibrar? Se você tiver músculos espirituais, que só quem nos dá é a experiência, o trabalho no bem e a prece. Músculos espirituais.
Então, vejam só essa figura bem aqui. Isso é no Mundo Maior, André Luiz, na página 3, no capítulo 3 da página 226, ele falando daquela, vocês vão recordar, aquela moça, Antonina, que queria se suicidar, porque o rapaz não queria mais saber dela. Um rapaz que ela ajudou a vida toda, né? Aí olha o que ele diz, o mentor vem socorrê-la em sonhos e diz: todos nós temos dons de divino suprimento, recursos da providência que são verdadeiras armas para nos ajudar a atravessar o rio da vida. Então, olhe, um corpo terrestre. E se você tem um corpo com defeito, agradeça a Deus. O grande médio Peixotinho, que foi um médio de materialização que muitos de vocês conhecem, ele tinha asma brônquica, vivia... E da mesma forma que o Chico Xavier, que tinha muitas... O Chico Xavier tomava 25 medicações por dia. Uma vez uma pessoa perguntou: mas Peixotinho, rapaz, você sofre tanto com essa asma, por que você não pede os espíritos para lhe tratar? Porque ele tinha uma mediunidade de efeito físico extraordinária. E ele dizia assim: não, meu irmão, como é que eu vou saber que eu sou ainda imperfeito? Eu tenho que ter uma doencinha para carregar. Então, todos nós, as doencinhas que a gente tem, é para a gente se lembrar que nós precisamos nos melhorar, precisamos caminhar para crescermos, né? Se você tem corpo perfeito, braço, pernas, veja o que é que Deus quer de você. Porque, segundo os Espíritos nos diz, através de André Luiz, eu cito muito André Luiz, minha gente, porque eu estudo muito André Luiz. Porque é quem trouxe a ciência dos Espíritos aliada à medicina. Então, eu estudo muito. Então, eles dizem o seguinte: poucos serão completistas. Vocês sabem o que é completistas? Ter mais de 70 anos. Poucos serão completistas. Porque a gente destrói muito o nosso corpo, comendo muito, bebendo muito, fumando muito, tendo pensamentos ruins, se exasperando. Aí nós destruímos nosso corpo. Mas a bênção do corpo terrestre, a bênção do sol. Hoje vocês já sabem, através dos estudos, da vitamina do sol, a vitamina D, não é? A bênção do sol. Pois olhem, o sol, hoje os cientistas já comprovaram que ele equilibra a nossa pressão arterial. Nós somos felizes, alegres, satisfeitos quando o sol brilha. Os nossos irmãos que moram nos países frios e que não têm sol, eles têm depressão, tristeza. Então, a bênção do sol. E nós que nascemos nesse país maravilhoso, com o sol, mais ainda, né? A oportunidade do trabalho. Vocês se recordam que André Luiz chegou médico no mundo espiritual, mas ele não pôde ser médico lá. Até enfermeiro, os espíritos disseram: olha, aqui para ser, tem que já ter alicerçado a arma do amor e da bondade no coração. Essa medicina espiritual, né? Nos diz a doutora Marlene Nobre que na antessala de doutor Bezerra de Menezes está assim de médicos, ó, falidos, esperando uma oportunidade. E ela pergunta para a gente: vocês querem estar na antessala de doutor Bezerra ou quer estar lá dentro? Não é? Então, quantas vezes nós temos a dada de trabalho simples de varrer a casa espírita, né? E nós, mas eu queria ser um palestrante. Eu não queria estar na vassoura, mas a gente não sabe que aqueles que estão na vassoura e aqueles que já tiveram lavando nossas roupas, nem estão mais aqui. Porque aprenderam humildade e nós não aprendemos ainda. As maravilhas da natureza, a dádiva de, olha, as belezas da natureza, de estarmos, quando nós estamos tristes, que olhamos uma rosa, o veludo daquela rosa, que sentimos o perfume, e o nosso cérebro, vejam, minha gente, nós temos uma máquina extraordinária, nosso cérebro. Vocês querem ver uma coisa? Todo mundo aqui gosta de cuscuz?
Pois se recordem do gosto daquele cuscuz da infância. Você se recorda do cheiro, do sabor, e vem logo a visão da sua mãe com o cuscuz. E aqueles que tiveram sorte de viver em fazenda, alguém pilando milho no pilão para fazer o cuscuz. Veja como o nosso cérebro é extraordinário, né? Nós trazemos. Isso é uma arma especial que nós temos. Quando nós estamos tristes, lembre de um momento agradável. Um momento que lhe fez bem. E o seu corpo vai responder. E aquela tristeza vai embora, né? Os laços afetivos. Minha gente, nós não sabemos a dádiva do que é uma família. Nós só sabemos quando perdemos numa encarnação, não é? Tem pessoas que têm uma família e não valorizam. Aí perde nessa vida mesmo. Como aquela moça inglesa, aquela moça brasileira que foi para a Inglaterra, você já deve ter ouvido falar, que ela não tinha ninguém. E ela ia nos velórios para ter contato com as pessoas. Chorava nos velórios. E as pessoas diziam, você conhece o morto? Conheço, fomos muito amigos. E chorava para ter alguém com quem conversar. Abandonou a família no Brasil, não é? Então, os laços afetivos, os nossos familiares são nossos verdadeiros anjos. Às vezes, até aquele que nos maltrata, ele é o vigilante. É a mão de Deus para nos colocar em retidão. Então, a nossa família, há pessoas que acham assim, mas se eu tivesse nascido numa família diferente, com certeza eu era um doutor. Ou então, se eu tivesse nascido numa família diferente, eu tinha uma pele diferente. Eu era mais bonito, não teria esse rosto todo esburacado. Mas nós não sabemos que nós estamos no lugar certo, na família certa, que essa encarnação é a encarnação melhor que a espiritualidade escolheu para o nosso espírito. Então, nós devemos dar graças a Deus. Até aquele marido que nos atazana ou paciência, ou aquela mulher que critica. Porque dizem os homens, né, que mulher está sempre de mau humor. Mulher tem 28 dias no mês, né? Tem umas que tem 35. Os hormônios estão subindo e descendo. E aí ele diz, só vive de mal-humorada. Não sabe que são os hormônios, né? Que maltratam, às vezes, muito as mulheres. As dores das experiências. Então, essas dores da experiência, eles nos fortalecem. Quando nós temos a visão espiritual ampliada, é que nós vamos entender por que a necessidade de passar aquele grande testemunho, aquela dor. A experiência humana, ela nos fortalece de uma forma muito importante. Eu perdi minha mãe muito jovem. E aquilo foi uma dor muito grande. E em nenhum momento eu questionei a Deus. Em todos os momentos que eu queria chorar, eu me lembrava que eu não podia questionar a Deus. E uma ocasião, quando eu me casei, minha mãe faleceu muito antes que eu me casasse. Logo que eu cheguei na minha cidade, em 85. Ela morreu com 56 anos, muito jovem, de um acidente automobilístico. E uma ocasião, vejam como a espiritualidade é magnífica conosco. Quando eu estava em lua de mel, eu dizendo para meu marido, muito triste, que minha mãe era uma super mulher, super protetora, era tudo para nós. Como a mãe de vocês também, né? Porque aqueles que amam suas mães sempre acham que ela é melhor, né? E aí eu contando para meu marido, e muito triste, e cheguei a chorar. À noite eu sonhei em Technicolor. Vocês se lembram dessa palavra? Technicolor. Você sonha bonito, né? Tudo era em colorido. E eu conversava com um mentor espiritual. E ele dizia assim, que ela estava lá, naquele lugar. E eu tive essa dádiva. E aí ia tudo bonito, e ele conversando muito comigo, eu disse, mas eu quero vir para cá. Ele disse, não é momento ainda. Quando você vier para cá, não vai precisar de mala, não vai precisar trocar de roupa, você vai chegar. Então, a partir daquele momento, muitos espíritas têm muita vontade de receber mensagens dos seus familiares. Aquilo, para mim, foi a certeza de que ela estava bem, estava no mundo espiritual e que eu devia seguir meu caminho.
Então, a espiritualidade é assim magnífica, né? Nos faz ver isso aí. Mas a terapia da dor, ela é muito importante a gente aprender, porque nós temos, basicamente, eu considero 3 tipos de terapia. A própria reencarnação, e nós, no estudo do Espiritismo, nós entendemos, porque às vezes as pessoas vêm com defeito físico, às vezes vêm faltando algum órgão, às vezes vêm em dificuldade, às vezes vêm numa família difícil. Mas a misericórdia de Deus, ela é muito grande e ela propicia seus filhos terapêutica para as suas dores. Vocês imaginam cada um de nós, se, por exemplo, nós encarnamos sem uma perna, hoje já tem as próteses, não é? Nós temos a infelicidade de perder um membro, já tem prótese. Nós temos uma dor que nos angustia, tem as psicoterapias. Então, tudo isso é a misericórdia de Deus em nossas vidas, nos ajudando a ultrapassar. Porém, a justiça de Deus, ela é muito fiel. Ele só dá para um filho quando ele já merece. Às vezes, a gente precisa aprender esse alfabeto, a linguagem de Deus. Às vezes, nós relutamos contra aquilo, mas não está correto. Uma pessoa tão jovem teve um câncer desse jeito. E eu já ouvi muitas histórias sobre isso. E você fica apenas ouvindo. E como a justiça de Deus não falha. Quando nós vemos as pessoas entrarem, como recente eu atendi uma pessoa que a vida inteira na política. E lá em Missionário da Luz, quando eles falam dos médiuns, né, falidos, ele fala de um médium que entrou na politicagem. A politicagem, que é diferente da política, ela faz com que aquele que entre cada vez se endivide mais com a lei. E o que é que vem? Doença. Eu fazia anos que eu não recebia essa senhora, ela foi minha paciente, sempre na vida política. E quando ela veio muito recente, eu fiquei assim, com muita compaixão. Ela está com uma insuficiência renal grave. As pernas é demasiado, uma pessoa muito bonita. Porque o político ele diz assim, mas eu ajudo os pobres, eu dou as coisas. Só que, por outro lado, eles fazem coisas erradas, né? E aí acabam se endividando. E é dificílimo, mesmo aquela pessoa que tem Deus no coração, não ser corruptível. É muito difícil. É uma trajetória dificílima. E a terapêutica espírita, porque nosso Leon Denis disse que a terapêutica espírita, o passe magnético, era a medicina dos pobres. Porque é muito bonito a psicoterapia, mas é muito caro. A medicina hoje, cada vez mais, está se tornando mais cara. Porque as drogas para câncer, minha gente, uma ampola tem determinadas substâncias que são célula-alvo, que custa R$8.000. Uma ampola. Algumas, por exemplo, para câncer renal, que é muito recente, custa 20.000 uma ampola. Então, cada vez mais, né, está ficando mais cara a medicina. E aí, o que é que nós podemos fazer? Como Jesus nos disse, orar e vigiar. A gente tem que manter nosso corpo saudável, não é? Prevenir para não precisar. E se precisarmos, que a misericórdia de Deus tome de conta de nós, porque está cada vez mais caro. Não é? Ainda bem que o sistema SUS, apesar de tudo, mas ele paga estente, o estente custa R$8.000. Né? Colocar um estentezinho numa artéria coronária. São tratamentos muito caros, mas cada vez mais a oportunidade de que isso chegue a todos. E aqui é sobre a reencarnação, eu trouxe para vocês, para que a gente veja que o homem, por isso que o espírito é contra o aborto, porque o homem, o ser que encarna, ele é um contínuo do zigoto ao velho. Esse ser aqui, nós já sabemos, ele tem uma consciência, e hoje, através da psicoterapia, nós sabemos que a mãe, os problemas da gestação vão afetar a vida desse novo ser que está se formando. Então, é um contínuo.
Mesmo aqueles que acham, querem, porque isso é do curso médico, que a vida começa no momento da fecundação. Mas há aqueles que dizem, querendo defender o aborto, que é quando a criança nasce. Não é verdade, né? Então, a própria reencarnação é uma reestruturação daquele espírito. Então, o espírito que está há muitos anos, neste mesmo livro, No Mundo Maior, o André Luiz encontra com seu pai Cláudio, numa zona umbralina, onde ele está sofrendo há muitos anos, há mais de 30 anos, sobre o assédio dos verdugos, porque ele era muito ligado ao dinheiro, era muito suvina, e ele está naquela zona umbralina. Quando eles pegam, não é, e levam para um socorro, uma colônia de socorro, ele diz, ele não tem condições de sair daqui para um posto mais avançado. Ele tem que se reencarnar de novo. Porque através da reencarnação, os novos laços, o carinho, o amor da mãe, o chamamento constante na vida, ele vai reequilibrar as fibras perispirituais que estão danificadas. Então nós, essas dores espirituais, nós estamos refazendo pelos laços do amor. Mas as psicoterapias, elas fazem com que nós tenhamos o tratamento. Esse é um quadro famoso que vocês conhecem, o Grito. Quantos artistas, minha gente, eles encarnaram com uma tendência muito grande à arte, com uma forma, um escoadouro para suas dores, eles faziam através da arte, né? Mas, durante todo o transcurso das suas vidas, eles não conseguiram abafar aquelas mazelas. Tanto é que o Van Gogh, ele mutila a orelha, não é? Então, muitos artistas, eles enveredam pelas drogas, porque eles não têm ainda fortaleza interior, fortaleza espiritual, para se defender do assédio do mundo inferior, frente à sua sintonia e à ressonância ainda na vibração mais baixa, na dor e na maldade, né? Então, a psicoterapia transpessoal, ela é muito interessante, e aqui eu vou mostrar para vocês o trabalho da doutora Ellen Van Beck, que ela trabalha com psicoterapia, com hipnose, e depois ela começou a fazer terapia de vidas passadas. Por quê? Essa é uma profissional que ela é de formação evangélica. Imaginem vocês que ela começou a ter pacientes que começaram a falar de vidas passadas, línguas mortas, e depois que ela fez, já com 100 pacientes, falando aquilo estranho, ela começou a dizer, não, alguma coisa tem que ter de verdade nisso. E ela começou a investigar. Então, é a mesma linha do Brian Weiss, de estudando a terapia de vida passada. Depois ela tem mais de 1000 relatos falando de vidas passadas, né? E com comprovação, como Nerterton também, onde ele mostra que dados do inconsciente, muitas vezes aqueles sonhos repetidos, minha gente, você tem sonhos constantemente, aquilo é uma marca de vida passada. Ou então palavras que você repete, situações que você tem uma sensação de déjà vu, tem medo, aquilo são situações de vida passada. É aquela pessoa, às vezes, é um atrito entre pai e filho e pai, que não sabe explicar. É um atrito de vida passada. Então, são dados do inconsciente que o consciente presente traz. São frases onde o profissional precisa fazer uma reconstituição cuidadosa para que haja uma catarse e, a partir daí, fazer um ressignificado. Porque toda experiência, por mais dolorosa que seja, ela é um aprendizado para o nosso espírito. Então, nós temos que trazer o significado daquela experiência. O que é que aquilo ali veio nos ensinar, não é? E a psicoterapia espírita, que vocês conhecem muito bem, mas eu vou frisar apenas algumas coisas, porque aqueles que estão vindo na casa, talvez pela primeira vez, ou que não estudem, a psicoterapia espírita, ela oferece uma gama muito grande de tratamentos para todos nós. Desde o evangelho, a prática do evangelho no lar,
a fluidoterapia, o próprio estudo, as reuniões de estudos, as reuniões de desobsessão, porque a desobsessão e a reunião mediúnica é uma verdadeira psicoterapia para o espírito e para aqueles que participam. É uma psicopedagogia, através da ressignificação, que é a mesma coisa que nós fazemos na terapia transpessoal. É por isso que a transpessoal é considerada a terapia do espírito. Da mesma forma que nós fazemos essa ressignificação da dor, nós fazemos na mesa mediúnica. Nós trazemos o espírito, perguntamos o que é que o faz sofrer, e mostramos uma nova forma de se livrar do sofrimento, através da mensagem de Jesus, através do amor, do perdão, e, na grande maioria das vezes, conseguimos que esse espírito ressignifique a sua dor e passe a vivenciar. Eu digo a vocês, meus irmãos, eu sou médium de psicofonia, já participo e já participei de muitas reuniões mediúnicas. Então, uma vez eu tive uma incorporação de um espírito suicida, e esse espírito chorava muito, 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 se sentindo, porque ele havia cortado os pulsos. E aí, chorava copiosamente. E eu dizia para mim mesmo, mas não vai parar de chorar? Eu pensava que aquela situação estava se prolongando demais. E, de repente, eu vi na minha tela mental a figura de Jesus Cristo, crucificado, com os pregos nos punhos e o sangue derramando. E, de repente, o Espírito toma consciência que aquele justo tinha morrido, crucificado, com o sangue escorrendo, e nada tinha feito para sofrer. E aí ele começa a ser trabalhado e começa a parar e começa a ressignificar o seu sofrimento de ter cortado os pulsos. Então, a psicoterapia espírita é uma arma extraordinária. E nós precisamos, eu perguntei ao nosso companheiro confrade Ronald, quantas reuniões mediúnicas vocês têm na casa? Ele me disse 12. Eu achei fantástico, porque nós precisamos muito. Porque ao tempo que nós trabalhamos a dor do espírito, nós trabalhamos a nossa. Porque nós nos espelhamos na dor do espírito e nós vamos trabalhando também as nossas mazelas. Os grandes beneficiados são aqueles que participam. Então, é muito importante. A psicoterapia espírita, né, os espíritos nos dizem que a dor é a nossa escola purificadora. Então, no mundo maior, ele diz o seguinte, diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora, que lhe abre, por fim, as portas do túmulo. A pessoa começa pensando aquele pensamento fixo, não é? Na nomenclatura espírita, nós dizemos que ele está tendo uma obsessão simples. Na medicina, nós dizemos que ele está em depressão. Ele começa com aquela depressão e começa com aquele pensamento continuado, aí ele já passa a se alhear do mundo ao redor dele, muitas vezes não quer tomar banho, muitas vezes não tem mais nenhum interesse social, muitas vezes, aí começa a se entregar completamente àquela situação, até que entra em depressão profunda, levando até a morte, não é? Então, ele diz, a princípio são meros descontentes. Então, vamos ter muito cuidado quando a gente não se contenta com uma coisa. Não é? E desesperados. Desânimo e tristeza. Se a gente se lembrar, meus irmãos, que todo dia a gente morre, vocês já se deram conta de quando a gente dorme, você pode não acordar? E a gente pode não acordar. Então, é uma dádiva quando você acorda e vê o sol. Não é? Então, todos os dias agradecer a Deus a oportunidade de estar acordado, de estar de novo na vida, na luta, não é? Desânimo, e pouco a pouco se tornam doentes mentais. Como eu falei para vocês, os cientistas e a Organização Mundial de Saúde está preocupadíssima com isso, com esse problema de ansiedade na população, que cada vez está maior. E, fora isso, minha gente, fora isso, a quantidade de antidepressivos que se aplica.
Você chega no médico, é muito fácil hoje passar uma fluoxetina. É receita carbonada. Aí está com dificuldade, tem TPM, tome-lhe fluoxetina. Não, você vai tomar só durante 6 meses. E a quantidade de antidepressivos que é prescrito hoje é algo impressionante. Então, eles arruinam o patrimônio físico. Eu vou dizer uma coisa aqui muito séria para vocês. Se aqui na sala tiver alguém que usa Lexotan, você vai aprender a parar. O Lexotan, que é o bromazepam, é uma substância que ele diminui o seu sono. Nós temos 8 ciclos de sono durante a noite. E quando a gente dorme, as nossas memórias são acumuladas no hipocampo, que é uma substância bem no centro do nosso cérebro. E a pessoa que toma Lexotan, ela pula essa fase, que é a fase do movimento, ó. Vocês já viram que tem gente quando está dormindo, está assim, ó, tremendo os olhos? Aquela é o chamado sono REM. É o sono que mexe os olhos. Naquele momento, a pessoa está sonhando e está guardando as memórias. Pois veja, o Lexotan, ele tira essa fase. O que acontece? 50 anos, 60 anos, desmemoriado. E as pessoas ficam dizendo, olha, eu estou preocupado, eu acho que o alemão está chegando. O Alzheimer. Porque está esquecido de tudo. Não é? Uma vez eu atendi uma senhora que, você fica com compaixão, a senhora de 60 anos, uma professora, a filha dela disse, doutora, ela vai ligar o ventilador, ela risca o fósforo. Estão esquecendo das coisas. E é terrível, né? Então, vejam só, essas substâncias são as bênçãos de Deus na nossa vida no momento certo. Mas quanto mais medicação nós tomamos, mais agredimos o nosso organismo, mais efeitos colaterais, mais o nosso corpo envelhece precocemente. Então, quem toma muita medicação tem que estar sempre amparado pelo médico, porque tem medicamentos que pode suspender e tem medicamentos que não tem necessidade. Então, precisa ter cuidado. Então, arruinando o patrimônio fisiológico confiado, acabam empobrecidos e infortunados. Então, a nossa jornada iluminativa, o que é que nós precisamos? Veja quem diz para nós, é Calderaro. Doutora Marlene diz que a gente está longe de imaginar quem é Calderaro. Esse iluminado mentor de André Luiz. Então, o que ele diz? Que a gente precisa fazer para nos defender e diante da dor. Deslocar a mente. Por isso que a ciência hoje, a psicologia, diz assim, você está muito triste, olhe para as estrelas, mude de visão. Porque a gente fica olhando só para o chão, não é? Só para aquele foco. Olhe para cima, olhe para o céu, que você vai deslocar a mente. Revolver as ideias, renovar concepções. Nós temos que mudar nossas crenças. Se você acredita, não, eu sou assim, nunca vou mudar, você está errado. Hoje a física quântica nos diz que isso daqui não é matéria, que é só energia coagulada. Então, a gente precisa mudar nossas crenças, né? Modificar o modo íntimo de ser. Como diz Cora Coralina, bondade se aprende. Se nós somos aquela pessoa agressiva, como uma vez eu perguntei para uma filha de uma paciente, a paciente com a hipertensão descontrolada, eu perguntei para ela, me diga uma coisa, sua mãe é muito raivosa? Ela disse, doutora, esta mulher, quando ela está com raiva, o que ela tiver na mão, ela joga na pessoa. Então, olha só, o que faz a raiva? Hipertensão arterial. Né? Transformações incessantes. Nós precisamos, todos os dias, estar nos modificando. O japonês, ele tem uma palavra muito interessante chamada Kaizen. Kaizen são pequenas modificações constantes, diariamente. Então, todos os dias, se você é irracível, você é agressivo, todos os dias procure se controlar. Todos os dias evite dizer aquela primeira resposta, porque aquela primeira resposta pode ofender a pessoa. Quando uma pessoa disser uma coisa ruim para você, escreva.
Escreva aquilo ali, bote na gaveta e só olhe só depois de um mês. Passou a raiva. Não é? E também, veja essa frase aqui embaixo do Mandela, minha gente, que eu acho muito bonita. Perguntaram a ele o que é que ele sentia na prisão. Ele disse: eu nunca tive preso. Minha consciência sempre esteve livre. Então, nós é que criamos armadilhas e prisões para nós, né? E é muito bonito o Código do Coração, né? Tem esse livro, o Código do Coração, que ele diz que é o silêncio. Nós somos pessoas muito barulhentas, nós precisamos aprender a silenciar. Quando nós silenciamos, é por isso que para orar, a gente precisa silenciar. Uma ocasião eu estive em Florença e eu fiquei encantada. Eu entrei numa igreja, no centro de Florença, e vi uma freira em prece. Eu passei 30 minutos prestando atenção nessa criatura. Ela, assim, na entrada da igreja, ela usava uma roupa muito comprida e ela estava em alfa, muito distante. Então, é necessário a gente silenciar. Nós vivemos um mundo barulhento, nós chegamos em casa, ligamos a televisão, porque não suportamos o silêncio, queremos alguém falando em casa. Então, a gente tem que acostumar, aprender a ter silêncio, a silenciar dentro de nós, porque Deus só fala com os silenciosos. Deus só fala no silêncio. Então, a gente tem que aprender. E nós, mulheres que gostamos de falar pelos cotovelos, a gente tem que se educar, não é? Cérebro quieto, porque o cérebro da gente, quanto mais você pensa, mais você conversa, mais fofoca, mais bota a mente em atividade, mais nós temos radicais livres, mais nós temos gasto de energia. Então, como eu falei no início da palestra, o nosso corpo ele é preparado para a guerra e para a paz. Então, nós temos que ter momentos de silêncio na nossa mente. Como? O silêncio, existem técnicas que a gente pode fazer o silêncio. Primeiro, a Helena Blavatsky que dizia que a nossa mente é o macaco louco do cérebro, porque ela está pulando o tempo todo. Você está aqui me ouvindo, mas sua cabeça está em casa. Você pensa, será que eu esqueci o fogão ligado? Será que fulano já chegou do Enem? Será que está fazendo prova boa? Não é? Então, a cabeça da gente fica assim. Como é que a gente deve fazer? É hábito. Vocês já viram aquele exercício da vela? Da vela. Ali é um exercício de concentração. Você bota uma vela na frente, da sua frente, e fica vendo a chama da vela. Quando você olha, olhe o aro da luz, o formato que o foguinho sai, você está concentrado. Você está esvaziando e não pensando em outra coisa. Quando você quer meditar, e a meditação, os orientais nos ensinam, você começa deixando a sua mente leve. Para iniciar, você pode até pensar numa montanha de neve, numa parede branca, e não brigue com os seus pensamentos, porque ele vem e você vai respirando suavemente e deixando os pensamentos passar, você vai acalmando sua mente. É um exercício, a gente não consegue da primeira vez, nem da 10ª, nem da 20ª. Tem que ser uma coisa gradativa, você vai ter que ir fazendo isso paulatinamente. Mas é extremamente importante, porque isso é saúde física também. Então, desejo de unir-se ao absoluto, de unir-se a Deus, desenvolver os exercícios, os sentidos sutis. Muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por essa vida e nem os 5 sentidos nós desenvolvemos. Nem os 5. Vocês querem ver uma coisa? Tem gente que a essa altura, quem já passou dos 30 anos, cada vez nós temos mais dificuldades com os sons agudos. Nós vamos perdendo a audição. Nossos antepassados, inclusive os índios, como é que eles identificavam? Botando o ouvido no chão. E ouviam um cavalo que vinha trotando a quilômetros. Nós não temos mais isso.
O cheiro nós estamos perdendo. O nosso olfato, por quê? Muito agrotóxico, nós usamos excessivamente os detergentes em nossas casas, perfume demais, por isso que os espíritos pedem nas reuniões mediúnicas não usar perfume, porque aquilo ali acaba entorpecendo os odores. Às vezes vê uma entidade com um determinado odor, você não sabe diferenciar. Então hoje nos Estados Unidos eles já têm nos cursos de psicologia, exercícios para desenvolver os 5 sentidos. A pessoa passa um mês de olhos vedados para desenvolver a audição que os nossos irmãos com dificuldade auditiva, visual, tanto desenvolveram. Uma pessoa que é cega, ela desenvolve. E o olfato. Vocês assistiram Perfume de Mulher? Um filme belíssimo, né? Que quando ela passa, ele... Perfume tal você está usando. Porque a gente não tem mais esse sentido, né? O olfato. Então preste atenção quando a pessoa diz, eu te amo. Porque quantas vezes a gente vai ouvir isso? As pessoas têm medo de amar. Tem medo de dizer, eu te amo. Tem medo de ser dominadas. Tem medo de ser manipuladas. E aí, quando você... Uma vez, minha gente, eu tive uma paciente... Ela foi minha paciente durante muitos anos. Um dia ela chegou e disse assim, doutora, me olhando bem nos olhos, disse, eu quero dizer para a senhora que eu lhe amo. Eu quero dizer para a senhora isso porque eu perdi uma pessoa muito querida minha e eu não tive a oportunidade de dizer para ela. E agora eu quero dizer para a senhora. E eu pensei assim, meu Deus, será que eu já estou indo embora? Mas às vezes a gente perde a oportunidade de externar os nossos sentimentos, né? Para as pessoas que a gente ama. Então a gente precisa abraçar, precisa aconchegar. Vocês se recordam que Jesus disse que os verdadeiros sentimentos são os sentimentos do amor? Pois olhe, aqui está ele, o grande Consolador, a grande figura de Jesus, não é? Que Leon Denis diz que ele ultrapassa todas as concepções do pensamento, e eis porque ela não pode ter sido criada pela imaginação. Nessa alma de uma serenidade celeste, não se nota uma mácula, nenhuma sombra. Todas as perfeições nela se fundem com harmonia tão perfeita que se nos afigura o ideal realizado. E Jesus é a excelência do amor, não é? A religião da piedade, da misericórdia, da fraternidade entre os homens. O amor é tão importante nas nossas vidas, minha gente, que todas as vezes que eu faço palestra sobre o amor, eu digo para as pessoas, olha, cada um de vocês, cada um de nós é especial para Deus. E é tão importante isso que Ele está sempre nos acompanhando, como diz Santo Agostinho, nunca desiste de nós. E eu quero contar para vocês o poder do amor, não é? Como ele é tão importante. E como é importante para o médico aguçar essa sensibilidade. Eu sou cirurgiã, como vocês viram no meu currículo, e eu, recente, tive uma experiência extraordinária para contar para vocês. Eu fui operar uma paciente de esterectomia vaginal. Antigamente, as mulheres tinham 8 filhos, 9, 10, 24, né? Hoje só tem 2, 3 no máximo. Mas essa minha paciente, ela estava com o útero exteriorizando pela vagina, né? Que é um prolapso, a gente chama um prolapso, e que o nosso popular chama a mãe do corpo saindo. E eu indiquei para ela uma esterectomia vaginal. Uma pessoa assim de coração muito bom, mas que eu não conheço muito. Eu tenho poucas consultas com ela. E eu marquei a cirurgia dela. No dia que eu cheguei no hospital, eu geralmente opero, eu sou um espírito muito endividado, minha gente. Eu opero 6 da manhã e durmo meia-noite, todos os dias, praticamente. Então, graças a Deus, Deus me deu um aporte grande de energia, porque eu preciso trabalhar muito, né? E aí, como eu tenho que acordar 5h15, 5h15, todos os dias. E eu cheguei no hospital para operá-la às 6 horas. Quando eu cheguei, ela estava sentadinha lá com a família. E eu disse, não internou, porque eu peço a paciente para ir 5 da manhã. Não internou ainda. O que está acontecendo? Aí o rapaz disse, a moça da internação não veio hoje. E aí eu disse, mas não é possível. Eu já fiquei preocupada. Aí liguei para o diretor do hospital
para ver se dava um jeito naquilo ali. Resultado. Ela chegou no centro cirúrgico 7h20, com 1h20 de atraso. Qualquer outro paciente teria ido embora. Porque tem paciente que diz assim, não, está dando tudo errado, eu acho que não é para eu operar, deixa eu ir embora. Mas ela chegou no centro cirúrgico. Quando chegou no centro cirúrgico, um médico muito jovem, um anestesista, foi anestesiar. Eu não o conhecia. Mas eu sempre gosto, eu sou professora, sempre gosto de dar oportunidade aos jovens, né? Aí ele colocou, porque a anestesia é hack, colocou ela sentadinha, não é? E ela naquela posição, e a gente esperando, né? A essa altura eu já estava preenchendo toda a papelada, porque a gente preenche muitos papéis. E aí ele fez a anestesia, coloca-se em posição ginecológica. Para se operar essa cirurgia, posição ginecológica. Amarra a perna, prepara tudo. Aí, quando eu fui me escovar para entrar, disseram, a anestesia não pegou, ele vai fazer outra. Digo, não acredito. Aí eu fui perguntar a um anestesista mais velho, né? Me diga uma coisa, não vai prejudicar minha paciente, não? 2 anestesias. Ele disse, não vai não. Tudo bem. Quando eu cheguei lá, ela estava assim, ó, naquele sofrimento, coitada, né? Digo, meu Deus do céu, será que não é para eu operar? Não internou na hora certa. 2 anestesias, não é possível. Aí, pegou a anestesia, comecei o procedimento. Procedimento difícil, cirurgia difícil, porque às vezes depende muito, hoje eu entendo que é muito da energia da pessoa, depende muito, às vezes a energia é mais fácil ou mais difícil. Mas, minha gente, o que eu quero contar para vocês é que durante toda a cirurgia, essa música bem aqui vinha na minha cabeça. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Toda a cirurgia, eu digo, meu Deus, será que o marido dela já morreu e está aqui cantando no meu ouvido, né? E aí eu disse, meu Deus do céu, mas olha, foi a cirurgia inteira, né? E aí eu fiquei com aquilo, disse assim, será que eu conto, não conto, quando conto? E ela é católica, né? E quando eu cheguei no quarto dela, foi um sábado, isso, no domingo eu cheguei no quarto, aí eu não resisti e fui contar. Aí a filha dela disse, será que foi papai? Papai estava em casa desde 4h da manhã orando por ela, né? E ela disse, e eu faz 1 mês que eu faço o ofício para que a cirurgia dê certo, né? Então vejam que coisa extraordinária, o paciente nunca está sozinho. O respeito que a gente tem que ter, não é? Tinha alguém ali que a amava profundamente, né? Pois muito bem, ela foi, a cirurgia foi beleza, não teve nada, pós-operatório. Ela chega no consultório para avaliar a cirurgia, né? 15 dias depois. Pois você acredita que eu ouvi no meu ouvido, eu te amo, eu te amo. Para ela. Então tem alguém no mundo, apesar do marido amá-la muito, né? Mas tem alguém no mundo espiritual que ama muito. Então todas as vezes que você está triste, angustiado, não se esqueça de que alguém que do outro lado está perto de você e que lhe ama muito. Muito obrigada, minha gente.